Sejam bem-vindos ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre telepatia, falando de venenos psíquicos. O que é isso, Bem? Bom, primeiro vamos nos apresentar, o que você acha, meu querido, né? Então diga lá, quem é você? Eu sou a Anivalda Nazario Stolfi, sou coordenadora do curso no Instituto de Parapsicologia de Curitiba, o IPAXI, professora, palestrante, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta também. E você, meu bem? Eu sou Wilson Rafael Stolfi, parapsicólogo clínico, formado há 26 anos nesta área, vivendo disso já há tanto tempo, professor, escritor, palestrante, enfim, tantas coisas boas que a gente faz por aí. Essa é a nossa atividade sensacional que nos realiza cada vez mais. E você que sabe já do tema que vamos conversar, ficou interessado nele desde o nosso anterior podcast, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, ative as notificações e assim você será avisado dos novos conteúdos. Esteja sempre conosco. Então fala lá, meu bem, o que são esses tais venenos psíquicos? Então, esses venenos psíquicos que têm tudo a ver com a telepatia. Por quê? É como o nosso pensamento é canalizado. Como direcionamos o nosso pensamento, seja ele de maneira consciente, prestada atenção, ou não, né? Então, nós temos que perceber que o nosso pensamento ocorre muito no automático, mas nós também podemos usar desta ferramenta, deste conhecimento para direcionar os nossos pensamentos, né? E quando falamos desses venenos psíquicos, essa forma, como utilizamos o nosso pensamento, e aí identificamos venenos, né, psíquicos envolvendo o quê? Ter pena, como é o nosso pensamento? Sentimos pena do nosso filho, pena do nosso marido, pena das pessoas à nossa volta, pena do nosso colega. Vamos falar um pouquinho também sobre superproteção, que hoje é tão presente no nosso dia a dia, principalmente nas nossas questões familiares com filhos, e a preocupação, né? O que é isso e qual o impacto disso na nossa vida? Quer começar, meu bem? Então, eu costumo dizer assim, que se você tem pena de alguém, despene-se. Quando temos sentimento em relação a outra pessoa, é porque você está numa situação que provavelmente você está tendo a mesma dor daquela pessoa que também está tendo. Então, resolva o seu problema e não tenha pena mais. Tenha sim compaixão. São coisas muito distintas, tá? Então, quando é o caso, quando você até pode inicialmente sentir pena, né? Prepare-se para dizer outra coisa, mandar outra energia de que tadinho, não sofre, porque você vai estar ajudando a pessoa a ir mais para o buraco ainda, telepaticamente. Então, mande luz, você é capaz, você vai dar conta, você pode, você consegue, mude isso. E aí você vai estar contribuindo telepaticamente para a pessoa sair daquele estado tão para baixo. Não é assim? Sim. Esse sentimento de pena, né, Wilson, é como se a gente colocasse a pessoa numa condição de incapaz. De coitadinho. De coitadinho. Então, observa como esse pensamento é muito mais prejudicial do que a gente acha que está ajudando. Então, veja, esse movimento envolve a empatia, porque normalmente nos colocamos no lugar do outro e sentimos pena, né? Colocando ele numa condição de coitado. E isso não ajuda ninguém. Todo ser humano é dotado de altas capacidades, mesmo que a pessoa não saiba. Então, você, eu, todos nós temos potenciais mentais extraordinários. Só que muitas vezes estamos em situações da vida em que não conseguimos perceber isso e ficamos na condição de vítima. E aí, um pensamento de outro, que seja nós pais com relação a filhos ou com relação a uma pessoa que esteja com alguma dificuldade, enviamos um sentimento, um pensamento, transmitimos uma mensagem de pena, nós estamos mais prejudicando do que ajudando. Então, como precisa ser o nosso pensamento? Ter consciência disso para poder
inverter esse pensamento. De que forma, Wilson? É isso, eu digo assim, ter pena é como que colocar a pessoa nas costas e carregá-la. Não, empresta o ombro, né, para ela poder andar com as suas pernas. Ajude a ficar de pé, né, mentalmente, telepaticamente falando aqui, tá? Mas comparativamente, como se fosse físico, tá? Mentalmente ter essa atitude de positividade, que você é capaz, enfim, isso que a Nivalda já conversou, já colocou, né? Então, compaixão, sim, pena, não. Né? São coisas bem distintas. Né? Sempre numa mentalidade de que a pessoa é capaz, que ela dá conta, mesmo que ela não saiba, mas é isso que tende a ajudá-la muito mais, né? A ela se... porque ela tem esse potencial. Se erguer, exatamente. Ela tem esse potencial. Então, nós ajudamos a buscar desenvolver esse potencial. E outro veneno, bem, vamos para outros venenos que são tão perigosos. Exato. Muito próximo a isso temos aí a superproteção, né? O que é essa superproteção, Wilson? É anular o potencial do outro. Quem muito faz pelo outro impede que ela se construa, que ela se desenvolva, que ela cresça por ela mesma. Vai ficar uma pessoa dependente. Então, pais, vós, tenham a atenção. Não superprotejam os filhos. Hoje temos certeza, na nossa prática clínica, que um dos grandes problemas da humanidade é a superproteção. Castra a pessoa, impede dela se construir. E isso se faz às vezes por excesso de amor. Na verdade, a criança precisa ser, entre aspas, frustrada, porque a vida é frustrante muitas vezes. Então, quando nós dissemos, não, filho, isso não pode. Não pode, filho. Explique por quê. Frustra, entre aspas, no bom sentido, que aquilo não pode. Explicando o porquê, né? Explicando por quê. Porque se você permite tudo, faz tudo, né? A criança ameaçou chorar, já vem a mãe, já vem a babá, já vem não sei o que e tal. Não chora, não chora, não chora. Ajude a pessoa a lidar, a buscar por ela mesma capacidades. Eu digo assim, se a sua criança é capaz de tirar um brinquedo lá da gaveta e trazer para o meio da sala e brincar, ela também tem que ser, ou ela é capaz de pegar o brinquedo daqui do meio da sala e levar para a gaveta. Não vá você, mãe, tia, avó, não sei quem, fazer por ela. Não é castigo. É dizer, querido, você é inteligente, você sabe organizar as coisas, então assim como ela estava lá, pegue lá e coloque as coisas de volta. Isso é promover, isso não é punir, é dar responsabilidades. E que essa é uma grande carência hoje na juventude em geral. Não ter responsabilidades, porque não lhe foi dado responsabilidade. De arrumar sua caminha, de ajudar a mãe a secar a louça, o pai a fazer isso ou fazer aquilo. Não se deu papéis simples. E que não é por castigo, é por promoção. E aí você está dando à pessoa responsabilidade, ajudá-la a desenvolver potenciais que ela tem. Mas se você não fizer isso, você anula esses potenciais. Não é assim? Perfeito. E observem como isso tudo é mental e nós não nos damos conta. E aí vem o inverso. Porque a pessoa que super protege, a mãe, o pai, o avô, a professor, o que acontece? Se sente sobrecarregada, porque está fazendo por 2, por 3 ou por vários. Então, muitas pessoas nos procuram com essa queixa. Estou cansada, não me sinto valorizada, porque eu faço pelos outros, mas ninguém faz por mim. E é justamente isso que vai acontecer, porque a superproteção aleja. E ela coloca o outro na condição de que vai receber. E aí, o que precisa ser mudado? Quem está super protegendo. E nós fazemos isso o tempo todo e não nos damos conta. E precisamos nos dar conta disso. Então, observe na sua vida, né? Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, pode ter aí uma super proteção e você nem está se dando conta. Está prejudicando a pessoa que é alvo da super proteção quanto a si mesmo. Então, precisamos ir para o equilíbrio, não é? Tá legal esse comentário? Então, deixe esse comentário, né? Faça seu comentário, compartilhe, curta, para nos ajudar a produzir mais podcasts como este, tá bom? Se você está gostando, faça isso. Não deixe de passar, não, de fazer não, passa. Nos ajude. Isso ajuda você a ter mais produção, mais produtos, outros temas assim por diante, dentro da parapsicologia prática, tá? Vai lá, compartilhe, curta. Tá certo?
Vamos. Então, sim, tá. Então, essa questão da superproteção é também como que dizer ao outro, você não é capaz. Eu tenho que fazer por você. Esse é outro ponto. Essa mensagem está passando para a pessoa. Você faz muito por ela. Quer dizer, não acredita na pessoa. Tá? Então, acredite na pessoa. Deixe que ela faça. Promova a fazer aquilo que ela é capaz. Se você deixar. Se você não deixar, ela não vai desenvolver capacidades. Tá bom? Isso. E por último, vamos falar ainda um pouquinho sobre a preocupação. Que está lá, né, pertinho do terpena, mas um pouquinho diferente. A preocupação, né? A própria palavra já traz, né? Preocupar-se, né? Então, vamos lá, Wilson. Veja, preocupar-se é antecipar um problema que às vezes nem vai ser problema. Porque tem uma coisa muito interessante no funcionamento da mente. Aquilo que a gente imagina tem o mesmo valor como se fosse a realidade. Então, se você está preocupado com algo que vai ser difícil, vai ser complicado, não vai dar conta, não sabe fazer, tal, você está ativando toda uma bioquímica no teu organismo, no teu córtex frontal, chega essa mensagem como verdade. E este córtex frontal vai mandar mensagem para o sistema nervoso autônomo, que vai produzir adrenalina, cortisol e hormônios para dar conta daquela coisa que você está imaginando que é uma desgraça, que vai ser muito difícil, muito complicado. Então você se desgasta tremendamente por antecipação. Né? Então isso vai dificultar muito aquilo que ainda vai acontecer por essa postura mental, de imaginar que o pior vai acontecer. E aí a probabilidade maior é que de fato vai ser difícil, vai ser complicado. Porque você informou a sua mente executora, subconsciente, que executa tudo o que acontece conosco, passou uma mensagem que não vai ser fácil. E ele não vai encontrar solução, porque você já informou que vai ser difícil. Não é isso? Isso mesmo. E aí, dentro disso, como colocamos isso no nosso dia a dia, principalmente nós de pais para filhos? A tendência de nós pais é termos preocupação constante com nossos filhos, então estamos aí sempre enviando para eles uma mensagem de insegurança. E é justamente isso que é necessário que consigamos inverter o nosso pensamento de pais com relação aos nossos filhos. Então, mandar essa mensagem telepática de que ele é capaz, que ele dá conta, que é seguro ser ele, que ele pode ser ele, que ele tem condições de se desenvolver, crescer, mandar pensamentos, mensagens de segurança. Isso não é tão simples quanto falar, porque o nosso pensamento automaticamente tende a ir para o negativo. Mas à medida que tomamos consciência disso, podemos colocar mais ênfase. E aí, em parapsicologia, indicamos algumas atividades neste sentido, que chamamos de telepatia aplicada ou de hipnopedia, que são justamente mensagens telepáticas que podemos fazer para os nossos filhos e que funciona muito aí com base em pesquisas científicas, principalmente com crianças mais pequenas, quando elas estão no início do sono ou quando estão para acordar, de mandar essas mensagens telepáticas, né? O pai não precisa estar lá do lado da criança, né? A gente está no nosso quarto, a criança lá no quarto dela, e mandar essa mensagem, principalmente envolvendo segurança. O que mais o ser humano precisa ter dentro de si é segurança. E é uma contribuição muito grande que nós pais podemos fazer com relação aos nossos filhos. E assim, o nosso irmão, o nosso cônjuge, no contexto diário que vivemos. Coloca isso na prática. Exato. E veja os resultados. Perfeito. Porque a insegurança leva angústia, ansiedade, medo, né? Decorrência da insegurança. Então é preciso mandar segurança, confiança, certeza de que tudo vai dar certo, que a pessoa é capaz, que ela é competente, ela é inteligente, ela tem potenciais para produzir resultados extraordinários. Então você aciona um poder que ela já tem.
a capacidade, o potencial mental, segurança, alegria, felicidade, sucesso, saúde, isso já é natureza humana, é natureza de todo ser vivo. Mas o ser humano tem a capacidade de criadora que anula essas capacidades, que são inatas, estão lá no nosso subconsciente programadas. Não é? Então, com essas posturas atrapalhadas, negatividades, etc., preocupações, nós estamos anulando, botando uma nuvem de fumaça frente à beleza, ao potencial, à sabedoria, à inteligência de que todos somos dotados originalmente. Não é? Então, nós estamos anulando a nossa natureza, ou no outro, em preocupar-se demasiadamente, né? Por conta dessa atitude negativa. Exatamente. Então, temos um desafio para você. Coloque isso em prática e observe os resultados. Depois coloque seu comentário aí no nosso canal. Queremos saber os resultados aí, desde que você coloque em prática. Você vai se surpreender. Está gostando dessa conversa? Inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você está nos ajudando a produzir novos conteúdos, novos temas. Comente lá, mande os teus temas, o que você gostaria que nós falássemos, sobre o que você gostaria que nós falássemos. Faça isso também, né? E assim, nós estamos hoje encerrando esse podcast com uma vontade enorme de logo estar apresentando para vocês um novo podcast. Com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, porque você merece. Até nosso próximo encontro. Abraço.